Oi, gente. Estamos aqui para mais uma conversinha de travesseiro. Qual é o assunto de hoje? Vamos falar um pouquinho do Brexit para começar. Bom, o que é que vai acontecer então até o final de março? Se a gente acaba saindo sem um acordo, então o que acontece com o pessoal? Bom, eu tenho passaporte britânico, paguei caríssimo. Sabe que um passaporte britânico, você incluindo os testes que você tem que fazer? Sim, você tem que fazer um teste de inglês e você tem que fazer também um teste sobre a Inglaterra, que envolve geografia, história, política, os costumes, entendeu? Tem gente que eu conheço, ouvi falar também, que desistiram. Ou porque ou acharam o teste da língua inglesa muito difícil, ou então, esse segundo teste dos costumes ingleses, história, geografia. Eles chamam de costumes ingleses, mas não é só isso, gente. Tem muita história, tem política, sabe? E daí complica. Tem gente que desistiu de tirar o passaporte, a cidadania, porque muito difícil, não conseguem passar. E cada vez que você faz esse teste, você vai lá e paga, entendeu? Eu realmente não me lembro. Ai, gente, não me lembro. Eu acho que tá por volta de umas 90 libras, R$ 450 cada vez que você for fazer. O de língua inglesa, não. O de língua inglesa tá uns 300. Bom, de qualquer maneira, o que acontece com essa gente que não tem a cidadania inglesa? O pessoal com passaporte europeu que tá aqui há mais de 5 anos, normal. Continuam aqui sem problema nenhum. O pessoal que está aqui com passaporte inglês, inclusive é o caso do meu sobrinho, que mora em Londres. Ele chegou em 2018, ano passado. Ele não está aqui, então, há 5 anos. Ele tem um passaporte italiano. O que vai acontecer com ele? Ele continua normal. Mas se ele desistir e sair daqui sem completar os 5 anos de residência, quando ele voltar, ele vai ser um turista. Ele tem 6 meses para ficar. Ele tem que passar por toda aquela burocracia. Se ele for arrumar emprego, o empregador tem que pedir um visto para ele. Entendeu? Então, é isso que eu posso dizer que vai acontecer com o que nós chamamos de hard Brexit. Hard Brexit quer dizer sem acordo nenhum, né? Então, essa é a história do Brexit. Gente, mas eu tenho mais coisa para dizer. Eu gosto de uma política também sobre o Brasil e sobre a Venezuela agora que tá pegando fogo, né? Bom, sobre o Brasil eu só queria dar um comentário bem curto, fazer um comentário bem curto. Eu sou Bolsonaro, sempre fui. Inclusive, eu sou Bolsonaro desde antes dele se candidatar a ser presidente. Sempre gostei dele. Mas não sou bolsominion. Então, esse bafafá que tá dando aí com o filho dele, o Flávio, eu sinceramente não estou acreditando 100% não que ele seja inocente. Eu acho o seguinte, se o Flávio realmente não fez nada ilegal, como ele diz não ter feito, então não fica aí brigando que tem que ser o STF que vai cuidar disso, porque ele tem fórum privilegiado, entendeu? Deixa o Ministério Público virar a conta dele de cabeça para baixo, tirar um raio-x da vida dele. Se ele não tem o que dever para a sociedade, se ele não fez nada de errado,
Então não fica brigando com esse negócio, que estão mexendo na minha vida, que estão levantando confidencialidade da minha vida sem eu fiquei sabendo desde o ano passado. Olha, faça que nem o Dallagnol. Dallagnol foi o seguinte, ele é do ministério, ele é da promotoria também. Ele começou a ganhar uma graninha com o quê? Com a Lava Jato. Ele é um cara muito cabeça, muito inteligente, começou a dar palestras sobre a Lava Jato, né? Para ver, ele tá nesse movimento contra a corrupção, né, gente? E não interessa. Não interessa, a gente tem que ser pró-Brasil antes de tudo. E o que aconteceu então? Ele começou a dar essas palestras e entrava uma boa grana para ele. Mas o que ele fez com isso? Foi tudo para filantropia. Todo o dinheiro que ele ganhou com isso. Então, quando cacetaram o nome dele, dizendo que ele estava usando a Lava Jato para ganhar dinheiro por fora, entendeu? Ele pegou, não teve nhenhenhen nenhum. Ele pegou, mostrou tudo que ele recebeu e mostrou para onde o dinheiro foi enviado. E hoje ele continua fazendo o trabalho dele, ele continua fazendo as palestras dele da Lava Jato e calou a boca de todo mundo. Ninguém fala mais nada, ele continua fazendo isso de cabeça erguida. Então, eu acho o seguinte, Flávio, ele deveria fazer a mesma coisa. Faça isso mesmo, Flávio, e pare de nhenhenhen, pare de briga com os repórteres, tá? Bom, e um último assunto que eu queria também dar um comentário é sobre a Venezuela. Gente, aquilo tá pegando fogo. Mas já vem, muito tempo que eu tô falando que Maduro ia cair. E só falta puxarem o tapete mesmo, porque ele já está praticamente nulo. Zero de tudo. Ele já mandou a família dele para fora da Venezuela, tá? Eu não sei se a briga vai continuar, que ele mandou o exército dele, inclusive, é de esquerda, esse que é o problema. Mas não quer dizer que o exército esteja a favor dele. Os generais e quistais, esses sim, eles podem estar a favor de Maduro, porque eles recebem muito suborno. Mas capitão, tenente, soldado, nananina. Não acredito mesmo. Então, olha, já queimaram a estátua de Chaves. Aquilo lá foi realmente a última gota do povo venezuelano que saiu às ruas. Já botaram o presidente do parlamento, que ele mesmo, em praça pública lá, com o microfone na frente de todo mundo, né, se declarou presidente da Venezuela, foi reconhecido pela maioria dos países, Estados Unidos, Brasil, etc, etc. Me parece que os únicos países que não reconheceram foi como é que é o nome dele? Juan Guaidó, né, o nome dele. Foi o México, a Turquia. Eu não sei se a Bolívia. Eu li a Bolívia, mas não tenho certeza. E o mais importante, Putin, né? A Rússia. No final das contas, eu acho que estão falando terceira grande guerra mundial, porque a Rússia agora se meteu nisso, protegendo Maduro, e o Trump tá ameaçando Maduro. Isso daí não vai dar em nada, sabe? Eu não, acho que não vai chegar perto a uma guerrinha.
É só uma guerra fria isso daí, e não acredito que Putin tenha interesse nenhum de começar uma guerra atômica, tá? Ele tem os interesses dele lá com Maduro, mas o que vai acontecer é que vai ficar por isso mesmo, tá? Eles vão começar a dar um pouquinho aqui, toma lá um pouquinho, toma lá da cá, não sei o quê. É o que aconteceu com a Finlândia. A Finlândia que estava sendo tomada pela Rússia. No final teve aquela guerra, os finlandeses ganharam, mas ao mesmo tempo era interesse dos finlandeses em se manterem com muito boas relações com a Rússia, na época União Soviética, é claro. E o que eles fizeram então? Baixaram a cabeça, deram um sorriso e falaram ya, dá, entendeu? Eu morei na Finlândia nos anos 80, eu via notícias da Rússia o tempo todo, nunca a mídia finlandesa nunca falou um toquinho mal da Rússia, tá? Nunca. Quer dizer, sempre foi aquela política de bons vizinhos. Enquanto que a gente já naquela época, nos anos 80, a gente vivia fazendo cruzeiros, indo para a Suécia, ficando na Suécia, que a gente tinha amigos lá. Então, quando tinha, por exemplo, eu me lembro de uma notícia de uns submarinos na costa da Suécia, e a Suécia começou a meter o pau falando que aqueles submarinos eram russos e que realmente eles estavam investigando a Suécia e que eles tinham que sair de lá, eles estavam sendo então ameaçados para sair de lá imediatamente. Enquanto que na Finlândia, você assistia a televisão? Sim, eles falavam dos submarinos na costa sueca. Mas ninguém sabia de nada. Da onde será que é? Nós não sabemos, ninguém sabe de nada. Era mais ou menos assim a história, sabe? A política da boa vizinhança. Então, esse tipo de coisa entre os países que tiveram alguma rixa na história é chamada de finlandização. Bom, por enquanto é só, gente. Beijinhos.